Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. O conteúdo inicial, o conteúdo de hoje, para mim, é muito importante. Por quê? Quanto se fala sobre suspensão de conta, o quanto se fala sobre criação de contingência infinita e ilimitada, o quanto se fala sobre limitação de anúncio, o quanto se fala sobre reprovação de anúncio. Na internet está cheio, no próprio YouTube aqui está cheio de conteúdo falando sobre isso. Mas poucas pessoas de verdade têm propriedade para poder falar sobre suspensão de conta, limitação de anúncio, reprovação de anúncio. Muitos acabam apenas falando para poder gerar views, mas de fato não têm conhecimento naquilo que está proferindo, naquilo que está ministrando. Eu, Danilo, assim como a Mazzucchin, nós já atuamos em consultoria de suspensão de contas há no mínimo 4 anos. Então nós temos centenas de contas reativadas e nós temos números estatísticos das contas que nós assumimos para poder buscar reativar. 65% são reativadas, as outras 35% nós não conseguimos reativar. E tem diversos motivos para que nós consigamos reativar e diversos motivos também para que nós não consigamos reativar. E a partir desse momento, eu quero fazer um compilado de toda a nossa expertise em consultoria em suspensão de conta. E eu vou lhe falar, eu vou lhe contar dentro desse curso. Então começa agora, começa hoje, um curso sobre políticas do Google Ads. Não só no que leva à suspensão, mas o que leva à limitação de um anúncio, à reprovação de um anúncio. Nós teremos algumas aulas. E ao decorrer do seu engajamento, do seu feedback nos comentários, a partir desse momento, então, eu posso estender esse curso e, de fato, fazer com que seja um curso muito avançado, onde eu vou esmiuçar todas, ou a grande maioria, porque, de fato, as políticas são muito extensas, né? A maioria das políticas, as principais, em limitação, reprovação e suspensão, ou, se esse conteúdo ele não for relevante para você, né, para a nossa tribo, a partir desse momento, então, eu posso fazer menos aulas. Mas, enfim, existe muito do que se possa falar sobre limitação, suspensão, reprovação, suspensão de conta e reprovação de anúncio. Para que nós já possamos entrar no conteúdo, e antes de nós já entrarmos no conteúdo, é rapidinho, só quero te trazer um recado institucional da Mazzucchin. Roda o vídeo e logo após o vídeo, nós começaremos o nosso curso sobre políticas do Google Ads. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazzucchin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazzucchin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazzucchin Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazzucchin. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Começando então o nosso curso de suspensão de conta, limitação e reprovação de anúncios no Google Ads, o nosso curso de políticas do Google Ads. Vamos lá, essa é a aula 01, a primeira aula. Eu vou buscar lhe tornar um especialista em políticas do Google Ads, tá? Para que você possa reativar a conta, para que você consiga deixar os anúncios qualificados. E claro também para que você possa criar plano de contingência se a sua área for difícil de ser trabalhada dentro do Google Ads. Então vamos lá. Antes de começarmos, confira algumas informações relevantes para você e para o seu business, para o seu negócio ou negócio do seu cliente. Dados de 2021, 2022 ainda não foi disposto pelo Google os dados. Vamos lá. Primeiro, foram criadas ou atualizadas cerca de 30 políticas, isso no ano de 2021, cerca de 30 novas políticas para reprovação, limitação, suspensão de conta foram criadas ou atualizadas.
2. Foram retirados do ar 3,4 bilhões de anúncios. Tá? Então, 3,4 bilhões de anúncios foram retirados do ar. Como assim, Danilo, retirados do ar? Foram reprovados. Apareceu lá no status reprovado. 3. 5,7 bilhões de anúncios foram limitados. Ou seja, você não consegue, o anunciante Google não consegue aparecer para todas as pessoas. Houve limitação. 5,7 bilhões desses anúncios tiveram limitação. 5,6, esse é o quarto agora. 5,6 milhões de contas foram suspensas. Então, se você notou que de 2018, não sei quanto tempo você trabalha com Google Ads, 2018, 2019, 2020, começou a aumentar a quantidade de suspensões, se você notou isso e pensou, será que é isso mesmo? Ou será que agora que eu estou com mais contas, eu estou vendo mais contas sendo suspensas, agora eu estou vendo mais anúncios sendo limitados, mais anúncios sendo reprovados. Não é só percepção sua, não. Isso é fato, isso são números. No quinto, você vai poder observar que de 2020 para 2021, o número de suspensões foi triplicado. De 21 para 22, muito provavelmente nós ficaremos nesse mesmo número, ou seja, triplicado. Nós estamos aumentando de uma maneira vertiginosa, o Google está aumentando de maneira vertiginosa a quantidade de suspensões, reprovações de anúncios e limitação destes anúncios. Nossa, o Google é muito ruim. O Google, ele é uma plataforma ao qual ele não quer ter anunciantes, porque ele suspende conta, porque ele reprova anúncio, porque ele limita anúncio. Na verdade, não. O Google, ele sofre diversas pressões externas também. São diversos órgãos governamentais de países diferentes que pedem, não só governamentais, privados também, instituições privadas, que pedem, eu vou até um pouco além, inclusive pessoas físicas que pedem, imploram para que o Google ele possa tirar um anúncio X do ar, para que o Google ele possa tomar medidas mais severas, suspender conta. Então o Google ele necessita de dar uma resposta. E a partir desse momento, como um bom marketing, ele diz que é para que o ecossistema ele fique mais favorável. Os usuários poderiam utilizar as buscas e ou o network completo, toda a rede do Google, né? Não somente rede de pesquisa, mas toda e qualquer rede do Google, assim como os publishers também possam trabalhar de maneira mais sossegada, enfim, para que todos tenham um ecossistema mais saudável, mais íntegro, um ecossistema onde atividades ilegais elas não aconteçam. Esses números eles estão sendo triplicados, os números estão sendo vertiginosamente, constantemente elevado. Ano após ano, os números eles ficam maiores de suspensões, reprovações e limitações. Quem limita, reprova. Quem limita, reprova e suspende as contas no Google Ads. Você sabe? Sim ou não? Se você sabe, quem é então? Bom, quem limita, reprova, suspende as contas no Google Ads, é o time do Google e a inteligência artificial. E aí, se você observar, no slide tem lá reticências, 3 pontinhos. Pode ter a ajuda também dos usuários do Google, pessoas físicas, por que não? O Google, ele permite com que nós, consumidores, nós, usuários, possamos clicar no anúncio e denunciar aquele anúncio. A partir desse momento que isso é possível, então os consumidores, eles podem ajudar um anúncio a ser reprovado ou uma conta a ser suspensa, se aquele consumidor ele acredita que aquele anúncio ele está infringindo as políticas do Google, é um anúncio ilícito, por exemplo. Então, o time do Google pode suspender e reprovar anúncio, assim como a inteligência artificial. A maioria dos anúncios, a maioria das contas, anúncios são reprovados, anúncios são limitados e contas são suspensas pela inteligência artificial do Google, não pelo time humano do Google, tá? Então, a inteligência artificial tende a suspender mais contas e ou reprovar mais anúncios. O Google diz que a sua inteligência artificial está cada vez ficando mais, entre aspas, tá? Inteligente, desculpe a redundância, então está conseguindo suspender e reprovar mais contas, limitar a quantidade de atividades fraudulentas que aumentou muito pós-pandemia. Durante, na verdade, a pandemia e pós-pandemia. Então, durante a pandemia, como as pessoas elas ficaram confinadas em suas residências, talvez a criatividade
tenha aumentado ainda mais pessoas, e talvez esse seja o grande motivo, passaram a utilizar mais a internet, a fazer mais compras. Então, o Google ele recebeu muito mais durante pós-pandemia notificações de atividades fraudulentas se comparado a antes da pandemia. Tá? A partir desse momento, então, obviamente, como a inteligência utiliza a aprendizagem de máquina, com mais atividades fraudulentas, mais inteligente está ficando o algoritmo do Google, a inteligência artificial do Google, perdão, por isso tem mais contas sendo suspensas. Talvez quem esteja me ouvindo agora que já tenha tido conta suspensa, esteja talvez dizendo assim, poxa, mas a minha, a do meu cliente foi suspensa e não deveria ter sido suspensa. Porque o meu cliente trabalha numa área lista, ele não faz nada demais, e ele teve lá o pagamento suspeito, teve fraude em sistema, teve práticas comerciais inaceitáveis. Bom, Google diz que a inteligência artificial dele está cada vez mais inteligente, mas nós sabemos que muitas vezes acontece muita tomada de decisão nada inteligente pela inteligência artificial. Vamos continuar. Daqui a pouco nós entramos mais nesse assunto nas próximas aulas. Por que o Google suspende contas? Então nós sabemos quem suspende. É time do Google, é a inteligência artificial, os próprios PFs, as próprias pessoas físicas, enfim, nós, usuários Google, podemos ajudar a contribuir com isso. Mas por que o Google suspende as contas? Por 5 motivos. São 5 motivos que podem levar o Google a suspender conta. Política do Google Ads, aí nós entraremos em diversas políticas distintas, tá? Fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis, nós entraremos em pagamento suspenso, enfim, uma série de políticas distintas do Google. Restrição de idade é a segunda, a terceira política do Google AdGrants, quarta, atividade não autorizada na conta, e o quinto, que são os problemas com o faturamento ou pagamentos, que aí entra, na verdade, naquilo que eu disse, né? De pagamento não autorizado, ou perdão, de o pagamento suspeito. E a partir desse momento ao qual nós temos uma conta suspensa, naturalmente será por um destes 5 motivos. Geralmente, o que mais nós temos aqui na agência, que nós mais fazemos consultoria, é pelo primeiro, política do Google Ads, e pelo último, problemas com faturamento e ou pagamentos, tá? Nós vamos destrinchar, nós vamos conversar sobre estes 5 dentro destas próximas aulas. Na próxima aula, na aula 02, nós iremos falar especificamente da política do Google Ads e nós, então, iremos começar a ver fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis. Todas estas situações que nos fazem ter as contas suspensas, por que acontece, como evitar, se acontecer, o que nós devemos fazer, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e lhe dizer que o que nós vimos agora foi uma introdução do nosso curso de políticas. Então não será um conteúdo raso. Eu vou lhe mostrar, de fato, didaticamente, como funcionam as políticas, o porquê que o Google está cada vez mais suspendendo, reprovando, como que nós podemos evitar que o nosso anúncio seja limitado, evitar que o nosso anúncio ele seja reprovado, como nós podemos evitar que a nossa conta seja suspensa. E, ao ser suspensa, como que nós podemos fazer para poder reativar? E se você atuar numa área ao qual seja mais difícil manter conta ativa, como que nós podemos criar uma contingência verdadeira, não aquilo que é dito em muitos vídeos, né? Contingência infinita. Não, nada disso. Assim como também voltado à reprovação e à limitação de anúncio, tá? Então, didaticamente, num sentido aonde nós teremos aula a aula, progressivamente, uma compreensão do todo para que você possa se tornar um especialista em políticas do Google. Não quero ser, Danilo, especialista em políticas do Google. Não faz sentido nenhum para mim. Eu só quero resolver o meu problema atual. Bom, se você tem algo relacionado à agência de marketing, você é um gestor, um cientista de dados, trabalha numa agência ou tem uma agência, é importantíssimo que você saiba tudo. É muito importante que você acompanhe todas as aulas no que tange a políticas do Google Ads. E não só do Google Ads, mas de todos os players que você trabalha. Agora, se de fato você é só um empreendedor e teve a sua conta suspensa e você não tem interesse em saber a fundo sobre as políticas do Google Ads, aí você tem outras opções. Tem vários vídeos aqui no canal da Amazon, tem uma playlist só falando sobre suspensão de conta, que é mais direto ao ponto, para você poder preencher formulário, etc, etc. Tá? E outra opção que você tem também é de contratar a Mazuquim para poder fazer a consultoria
para poder buscar reativar a sua conta. Enfim, eu vejo você no próximo vídeo, ao qual nós iremos tratar sobre as políticas do Google Ads, fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis e assim por diante. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, gostou do conteúdo? Então se inscreva, compartilhe esse conteúdo se fez sentido para você e, volto a dizer, nós temos um encontro marcado na próxima aula. Um abraço e até mais!